Olá, pessoal. Muito bem. Professora Vilma aqui de volta para darmos continuidade à sua jornada rumo à fluência no inglês e na palavra do Senhor. Exatamente. Eu ajudo cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia, esta ferramenta poderosa que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Vamos lá, então? Olha só, nós estamos trabalhando aqui, a gente está retomando, nós estamos trabalhando com 1 Coríntios, né? O capítulo 13, que foi a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Né? Lembrando que Coríntios é uma cidade comercial, uma cidade portuária, cidade poderosa, né? Tinha muito comércio, muito dinheiro, e onde tem muito comércio, muito dinheiro, também tem muita corrupção. E também nessa cidade havia muita prostituição, né? Mas naquela igreja, né? Os irmãos lá de Coríntios, eles tinham muitos dons. Mas apesar de tantos dons, também havia muita contenda ali entre os irmãos. Então o apóstolo Paulo escreveu essa sua primeira carta aos Coríntios para falar sobre o quê? Sobre o amor, né? Então é isso que a gente está vendo, um capítulo sobre o amor. Então olha só, peguem a sua linda Bíblia, bilíngue, que é uma ferramenta poderosa para levar você à fluência no inglês, e é essa Bíblia que você tem que usar para fazer o seu devocional diário, certo? Bilíngue. Muito bem, olha, nós hoje vamos trabalhar com o versículo 7, né? E nós já trabalhamos, então, com o versículo 4, né? 1 Coríntios 13, versículo 4, 5 e 6. E hoje nós vamos avançar para o número 7. Só que eu vou aqui, então, uma pequena revisão, né? Versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. E lá no inglês, love is patient and kind. It's not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. E ali, no versículo 5, quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Vamos lá para a versão do inglês, para a nossa revisão aqui. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Quer dizer, eu já tinha lido adiantado, né? Eu li o 4 e o 5 em inglês, né? Muito bem. Agora, avançando para o versículo número 5, né? Avançando para o versículo número 6, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Lá no inglês, né? Love is not happy with evil, but is happy with the truth. E agora a gente vai avançar para o versículo de número 7, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Olha que coisa linda. Mais uma vez, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então agora eu quero que você feche a sua Bíblia, ok? Porque agora eu vou ler inglês pela primeira vez para vocês, né? Então eu não quero, como eu sempre explico, a língua portuguesa é uma língua silábica, né? Então a gente lê e pronuncia sílaba a sílaba, mas não é o que acontece no inglês, né? E como a pronúncia ela é muito diferente, eu quero que a primeira vez que eu vou ler aqui
o versículo 7 desse capítulo 13, né? Que vocês ouçam primeiro em inglês, tá bom? Porque eu não quero que vocês, né? Quando vocês lerem pela primeira vez, que a língua portuguesa interfira na sua leitura. Então, eu quero que vocês ouçam pela primeira vez aqui em inglês. Estão com a Bíblia fechada? Vamos lá, então? Versículo 7. Love never gives up. Love never gives up. Love never gives up. And its faith, hope, and patience never fail. And its faith, hope, and patience never fail. Muito bem, ok. E nós estamos falando aqui de que tipo de amor? Nós estamos falando do amor ágape, não é mesmo? O amor com que o nosso Pai Celestial nos amou, não é? Entregou seu próprio Filho para nos salvar, para colocar-nos novamente em conexão com o Pai. Ok, então agora sim, agora vocês vão ver escrito, né? Já pode marcar aí na sua Bíblia, né? Que nós fizemos os versículos 4, 5, 6 e hoje já pode marcar o versículo 7, ok? Eu vou dividir então aqui com vocês. Vamos lá. Ó, então esse é o versículo que nós vamos trabalhar. Vocês que estão comigo aí no Instagram, né? Eu vou começar a dividir aqui a minha tela para a gente estudar um pouquinho mais em detalhe, né? Essa linda passagem bíblica que fala sobre o amor ágape, que é o amor do Senhor, né? A sua igreja. Muito bem, então eu vou ler aqui, né? Mais uma vez aqui no português, e agora vocês já estão vendo aqui também em inglês para o nosso trabalho de hoje, tá? Então, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Love never gives up. And its faith, hope and patience never fail. Muito bem. Olha só. Então, aqui, ó. 1 Coríntios 13, 7. First Corinthians, chapter 13, chapter 13. Lembra que o número 13, ele é longo, né? Que ele faz parte do grupo do quê? Dos teens. 13. Então, e o versículo é o de número 7, verse 7. Muito bem. Então, olha só. Aqui, nesse versículo, né, Paulo continua descrevendo o amor ágape, né? Então, ele está aqui nos ensinando, nos motivando, como nós devemos tratar um ao outro, né? So this is the first letter from Apostle Paul to the Church of Corinthians, né? A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, né? Então, uma carta que fala sobre o amor. So a letter that talks about love. Qual? Qualquer um? Não. O amor do nosso Pai, o amor ágape, né? So is the love from our Father to us, né? To His church. Nós somos a igreja, não é mesmo? Nós somos a igreja. É o amor do Senhor à sua igreja, o amor de Cristo à sua noiva. The love of Christ to His bride, né? Então, dando prosseguimento aqui, ele fala o quê? Quem ama nunca desiste. Então, olha só, a gente está fazendo aqui essa aula bíblica, e como eu falo, a fé e a fluência vêm pelo ouvir, né? Então,
Cada vez que a gente ouve a palavra do Senhor, não é mesmo? A gente cresce em fé, cresce em entendimento da palavra do Senhor. E com o inglês é a mesma coisa. Quanto mais você escuta inglês, mais você vai entender inglês. Vai começar a entender as estruturas, vai começar a crescer o seu vocabulário. Então, essa aula aqui de inglês bíblico é uma aula que não tem filtro. É o inglês da vida real. E falando nisso, a gente vai começar já aqui vendo o quê? Vendo aqui um phrasal verb, né? Olha só, deixa eu marcar aqui para vocês, né? A gente começa vendo aqui um phrasal verb. Professora, o que é um phrasal verb? A língua inglesa é cheia de mistérios, né? E um dos mistérios para os alunos são esses verbos frasais, que é um verbo acompanhado de partículas. E essas partículas geralmente são preposições. Pode ser uma, pode ser duas, podem até ser três, ok? E conforme vai mudando a preposição, muda o sentido do verbo. Muda o sentido do verbo. Então aqui eu tenho essa proposição up, que é um sentido, né, para cima, up. E eu tenho aqui esse verbo give, give. E se você já conhece um pouquinho de inglês, o verbo give é o verbo dar, não é mesmo? E agora nós temos esse pequeno S aqui. Por quê? Porque esse verbo, ele está na terceira pessoa do singular, né? O que é a terceira pessoa do singular? São as pessoas ele e ela, tanto para pessoa, quanto para coisa, quanto para animal. Só que no português a gente não faz distinção. Eu tenho ele, he, eu tenho ela, she, e no inglês nós temos uma terceira pessoa do singular, que é o it, certo? Que a gente usa para uma coisa ou uma pessoa, porque é singular. Então, quando eu falar terceira pessoa do singular, he, she, it, ok? Third person in the singular. E quando a gente faz o presente simples, na terceira pessoa do singular, eu preciso acrescentar esse S. Poxa, isso é muito importante. Este S, que na língua portuguesa nós associamos com plural, no inglês aqui é exatamente o contrário, porque esse S aqui, ele está aqui para nos dizer que este verbo está no presente simples da terceira pessoa do singular. Por quê? Porque qual é aqui o sujeito dessa frase? Love, né? Love. Esse é o sujeito da frase. Então, se eu fosse substituir love por um pronome pessoal, né? Como no português, os substantivos, eles têm gênero masculino, feminino, e seria no português o amor, não é? O amor. Então seria ele, não é mesmo? Só que no inglês, o inglês é uma língua muito mais simples. Então nós não temos gênero nas coisas, né? Então amor é simplesmente love. Love. Percebam que aqui termina com a letra E. E lembra que eu falo? A letra E no inglês, ela é o quê? Silenciosa. A letra E no final das palavras, ela é silenciosa, né? E esse O, essa letra O aqui tem som de up. Então, love, love, ok? Então, vamos lá. Aqui diz que o amor nunca desiste, né? Porque no português ele diz que quem ama, who loves,
Mas aqui no inglês eles estão usando o amor que nunca desiste. É o amor que nunca desiste. Então, assim, este verbo aqui, gives up, que está no presente, terceira pessoa do singular, em presente simples, tá? O que quer dizer esse gives up? É o verbo desistir. Né? Então, ó, o amor nunca desiste. O amor nunca desiste. E como é nunca no inglês? Never. Ó, never, never. Né? Então, enquanto no português ele diz que quem ama nunca desiste, né? Whoever loves never gives up, né? Mas ele está usando, né? Se eu for traduzir ao pé da letra essa sentença do inglês, love never gives up. O amor nunca desiste, né? Ao invés de usar a frase quem ama, nesta versão do inglês, né? Ele está usando simplesmente o amor. O amor. No inglês, percebam que ele não precisa esse artigo definido, o. Não, simplesmente amor. Love. Né? O amor nunca desiste. Love never gives up. Love never gives up. Né? E aqui, né? Eu tenho aqui um porém, né? Porém, que no inglês eles não estão usando porém, né? O amor nunca desiste, né? Porque na verdade, né? Não é uma coisa que contrapõe a outra, né? Então, ele está acrescentando, usando o quê? Um and, que significa e, não é mesmo? Que eu costumo chamar de conector, né? Conecta sentenças, né? Então, olha só. No português ele diz que quem ama nunca desiste. Você desiste? Né? O Senhor, a gente está falando aqui do amor ágape, do amor do nosso Senhor. Ele nunca desistiu da gente. Mesmo lá no princípio de tudo, quando Adão e Eva, né, foram expulsos do paraíso, mas ele nunca desistiu, ele já tinha um plano perfeito para nos resgatar. Então, um pai, uma mãe que ama o seu filho, nunca desiste do seu filho, não é mesmo? Nunca desiste. Teu filho pode estar aí, né, escolhendo caminhos errados, mas um pai ou uma mãe que ama o filho nunca desiste do seu filho. E esse amor, que é o amor ágape, né, o Senhor está aqui nos ensinando. Então, nessa carta de Paulo aos Coríntios, in this letter, right, from Apostle Paul to the Corinthians, he's teaching, yeah, the brothers and sisters of Corinthians, yeah, about love, né? Ensinando sobre o amor, né? Para que eles parassem com aquelas contendas, né? Tinha muita confusão lá. So they were having lots of fights, lots of confusions and lots of competition. Porque lembra, eles tinham muitos dons, né? Muitos dons. Né? Many gifts. Mas eles estavam usando esses dons para competir um com o outro. So they were using their gifts to compete among them. Ok? Então aqui ele está dizendo, não, o amor nunca desiste. Né? E ele acrescenta, né? Porque aqui, ó, suporta tudo com fé, com esperança, com paciência. Então, olha só, suporta. Quando você suporta uma coisa, você está ali para o bem, para o mal, para a alegria, para a tristeza, não é mesmo? Você está junto. É isso. Então, essa ideia, lembra, aqui não é uma tradução, não é uma tradução ao pé da letra. Aqui eu estou trabalhando, lembra? Com as versões, duas versões de Bíblia originais, certo? Que no português, né, a nova tradução na linguagem de hoje, e no inglês, Good News Translation, que são versões com uma linguagem muito atualizada,
né? Que fica mais fácil de você entender. Mas aqui eu estou trabalhando com versões originais. Então, aqui, nessa ideia de que suporta tudo, né? No inglês, ele trouxe com essa ideia aqui de never fails, né? Nunca, never fail. Sabe o que que é? Fail é o verbo falhar. Falhar, né? Ser reprovado, né? Por quê? Porque se você tem um exame, ou você passa, né? Tá prestando um exame. Se você passa, you pass. E se você é reprovado, you fail. Então, você passa, you pass. Você é reprovado, you fail. Ok? Então, por isso que ele trouxe aqui esse verbo, né? Fracassar, ser reprovado. Então, aqui, no português, ele está dizendo suporta tudo. E no inglês, ele está trazendo nunca falha. Nunca falha. O amor nunca falha, né? O Senhor, ele nunca falha, né? O amor dele nunca falha. Mesmo quando nós estamos sendo corrigidos, que a gente não entende, mesmo quando nós estamos passando por desertos, o amor nunca falha. Então, aqui, né, essa ideia, tudo suporta com o quê? Suporta com fé, faith, faith. Alguém aqui está entrando em contato comigo? Minutinho só, que nós estamos aqui num outro celular. Só um minutinho, I'll be right back. Oi. Eu gosto. Eu estou no meio de uma live. Adoro. Vem cá. Vamos sair a uma hora? Oi. Vamos sair daqui uma hora? Alô. Vamos sair dessa 13 horas para terminar uma live, tá bom? Oi, Lagoa. Ah, branquinha. É, pode ser a branca. Vamos sair às 13, porque eu estou no meio de uma live, tá bom? Tá ótimo, né? Voltando! Isso é que dá você ter muito celular. É? Né? Ter muito telefone. É isso é que dá. Peço desculpa para vocês. Mas eu tinha que pegar essa ligação porque era importante. Ok? Muito bem. Então aqui, o que a gente está falando? Né? Vamos voltar? Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta. E suporta com o quê? Com fé. Faith. E o que mais? Né? What else? O que mais? What else? É esperança. Hope. Esperança. Hope. Então, olha só. É mais uma palavrinha que termina com é. Então, quer dizer que ela é muda. Hope. Hope. Ok? E o que mais? Com paciência. Ó,
patience, terminando com a letra E. Patience. Né? Porque esse verbo aqui, give, ele está terminando com S. Mas se ele tivesse sem o S, a letra E também seria muda, tá bom? Então, olha só. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Love never gives up. And its faith, hope and patience never fail. Então, ele está falando aqui que o amor nunca desiste e que a fé, a esperança e a paciência nunca falha. Nós podemos falhar, não é? O amor do mundo pode falhar, mas eu estou descrevendo aqui o amor de Deus pela sua igreja, né? Nós falhamos. Né? We fail. Yeah? But the love that I am describing here is the love from our Father for the church, from Christ for the church. Não é mesmo? Então, olha que coisa linda. Olha, aqui, na minha humilde opinião, aqui estão os pilares do cristianismo. Né? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esperança. Quando a gente não tem mais esperança, fica difícil de continuar. E paciência. Porque é a paciência que vai nos levar mais longe, que vai fazer com que a gente demonstre nosso amor pelos nossos irmãos. Né? Essa semana eu fiz uma live sobre a paciência de Jó. E o Senhor lhe devolveu tudo em dobro, não é mesmo? Então aqui, eu disse que, na minha opinião, aqui estão os pilares do cristianismo. So, in my opinion, that's how I see the pillars of the Christianism. Né? São 3 coisas importantíssimas. 3 very important things. Fé, faith. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Without faith, it's impossible to please God. Né? Esperança, hope. Hope. Quando a gente perde as esperanças, fica difícil de continuar, não é mesmo? When we lose our hope, it's difficult to carry on. Né? E paciência, patience. Patience. Né? Paciência para suportar, né, os problemas da vida, as dificuldades. Patient to bear, right? The hardships of life, the problems of life. Paciência entre os irmãos, né? Patience among the brothers and sisters, né? Porque é isso, né? Aqui estão os pilares do cristianismo: fé, esperança e paciência. Né? So these are the pillars of the Christianism: faith, hope and patience. Vamos então aqui avançar só para a gente ver um pouquinho mais em detalhe o vocabulário. Porque quando a gente olha um pouquinho mais em detalhe, isso vai fazer com que vocês guardem isso na memória de longo prazo e também para vocês terem maior entendimento. Porque quando a gente vê em mais detalhes, vai facilitar para vocês fazerem o quê? As suas sentenças. Quantos alunos estudam com tantos anos, mas não conseguem formar uma frase? Então, é por isso que a gente vai fazer esse trabalho aqui agora, tá bom? Vamos lá? Eu sempre gosto de começar com os verbos, porque verbo é comunicação, verbo é ação. Então, eu tenho aqui o primeiro verbo que eu falei, né? Que é give up, né? Que está aqui com um Szinho no final, porque ele é um presente simples, a terceira pessoa do singular, ó. Gives up. Então, aqui, ó. Give up. Gives up é o nosso
verbo. Aqui eu só tenho 2 verbos. E o verbo falhar, fail, falhar, ser reprovado, né? E então eu tenho aqui substantivos. Nouns, nouns, né? Aí eu tenho aqui, ó, amor, love, love, ok? Né? Substantivo, no singular. E eu tenho outro substantivo, fé, faith. Opa, TH no final. Lembra? Né? Então é um som que a gente está começando a aprender, não é mesmo? TH. Você sopra, coloca a língua no meio dos dentes e sopra o ar para fora. Se você colocar aqui a sua mão, você vai sentir, ó. Faith. Faith. Ok? E aí eu tenho o meu terceiro substantivo, que é esperança. Hope. Hope. Ok? E depois de esperança, nós temos paciência. Patience. Patience. Ok? Eu tenho uma preposição aqui, certo? E são as preposições que formam os phrasal verbs, os verbos frasais, né? Então, eu tenho essa preposição aqui que indica up. Só que aqui, ela está, né, complementando esse verbo, que é o verbo desistir. Então, give é dar. Give up, desistir. Gives up, tá? Que está aqui no singular. E aí eu tenho aqui, né, os que eu chamo de conectores, para a gente deixar essa análise bem simples. Aprender só aquilo que é importante para a sua fluência. Então, eu tenho aqui o and e, 2 vezes. Né? E depois eu tenho aqui um pronome possessivo, né? It's, né? Por quê? Porque está falando sobre a fé, sobre a esperança e sobre a paciência que do amor, que está conectada com amor, com quem ama. Quem ama é que tem fé, que tem esperança e tem paciência, certo? Quem ama, who loves, né? It's got patience, hope and faith. E ele está dizendo, né? Eu tenho aqui o never. Never, que é um advérbio de negação, né? Never. Então, eu tenho ele 2 vezes. Porque ele fala que o amor nunca desiste. Love never gives up. Mas ele também fala, né? Que a fé, faith, hope, a esperança, patience e a paciência do amor, de quem sente o amor verdadeiro, never, nunca falha. E este é o amor com que o nosso Pai nos amou, com que o nosso Pai nos ama, né? A gente tem fé, a gente tem esperança, a gente tem paciência. Tudo suporta, não é mesmo? Essa é a palavra do Senhor, né? Muito bem. Olha só, eu quero voltar aqui só para a gente fazer um pouquinho da prática, né? Deixa eu... Na verdade, eu vou dar um pouquinho só. Eu quero que a gente pratique aqui, ó, né? A sentença em inglês. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com a pronúncia, né? Vamos lá? Olha aqui, ó. Eu sempre de trás para frente, lembra? Sempre de trás para frente. Eu tenho aqui fail, fail. Olha, termina com L. E o nosso L, o L do inglês, eu costumo dizer que é um L que é L, né? Porque o nosso L é U, né? Eu sou Vilma, não sou Vilma, como eles pronunciam o meu nome. Então, olha só, o L, você tem que dar uma alongada, ó. Fail, fail, ok? Never, 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 né? No britânico, sabe? Eles não pronunciam muito esse R no final. Never,
é um corte meio seco. Já no americano, eles vão pronunciar um pouquinho mais. Never, never, ok? E aí eu tenho patience, patience, né? Patience never fail. And, and. Cuidado para não colocar um som de I no final, tá? Porque termina no D mesmo. Lembra? Raramente a gente tem sons de vogais no inglês, tá? And, and. E aqui eu tenho hope. Ó, eu paro aqui no P, né? Hope, hope, né? Esperança. E aqui eu tenho faith, 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 ok? Fé. Né? Então eu tenho faith, hope and patience never fail. E eu tenho aqui, ó, it's. Que, porque eu estou falando do quê? Que eu estou falando da fé, da esperança e da paciência, do amor, de quem ama, né? It's, it's. Porque lembra, é it's. Porque se eu fosse substituir o sujeito dessa sentença, que é amor, por um pronome pessoal, seria ele. E no inglês, como não é uma pessoa, então ele vai ser it. Então, falando aqui da fé e da esperança do amor, é por isso que o possessivo aqui, ele veio como it's, que quer dizer dele, do amor. A fé do amor, a esperança do amor, a paciência do amor. Mais um and, né? Então, vamos partir daqui, ó. And its faith, hope and patience never fail. Eu tenho aqui, ó, up, né? Up, né? Gives up, gives up, gives up, né? Never, never. Tem que pronunciar bem, porque é negativo, né? Never. E love, love, né? Love never gives up. Né? Vamos lá? Love never gives up. Vamos tudo agora? Ó, do comecinho, comigo, ó. 1, 2, 3. Love never gives up. And its faith, hope and patience never fail. Vamos de novo? Again. Love never gives up. And its faith, hope and fail. Opa! And its faith, hope and patience never fail. Última vez. Last time. Love never gives up, and its faith, hope and patience never fail. Muito bem! Muito bem! E aqui nós chegamos ao fim de mais uma aula bíblica para levar você à fluência no inglês. Né? Você viu a importância da gente estar aqui trabalhando com essa ferramenta poderosa, o manual dos cristãos, né? Para a gente aprender mais da palavra do Senhor e para a gente crescer em fé a cada dia, ao mesmo tempo que a gente cresce no nosso entendimento do inglês, né? Eu sou Vilma Gomes, seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Bye!